No livro de Primeiro Reis, primeiro livro de Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 3, verso 5. Primeiro Reis 3:5. Alguém aceita água? Obrigado. Primeiro Reis 3:5 diz assim: E em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos, e disse-lhe Deus: pede o que quiseres que te dê. Pede o que quiseres que te dê. Amém? Feche os seus olhos e vamos orar. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos, ó Deus, a tua graça. Te pedimos, ó Deus, a tua misericórdia. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos abençoe nesta manhã. Abençoe a tua igreja, o teu povo. Abra, Senhor, as comportas dos céus e derrame o teu Espírito Santo sobre nós. Senhor, não me deixe falar de mim mesmo. Não me deixe desviar da tua palavra nem para a direita nem para a esquerda. Mas que o Senhor possa, Senhor, colocar no nosso mais profundo do nosso coração a tua palavra e guardar, Senhor, para que o inimigo não tire a semente semeada. Coloque as tuas mãos em nome de Jesus. Abençoe esse casal, abençoe essa família, abençoe esse rapaz, essa moça, esse jovem, essa criança. Ó Senhor, derrama a tua graça sobre todos nós. Fale conosco e nos abençoe nesta manhã, em nome do Senhor Jesus, para todos sempre. Amém e amém, Jesus. Graças a Deus. Os irmãos podem se assentar, por gentileza. Muito bem, muito bem. Nós lemos um texto na palavra do nosso Deus que está falando sobre Salomão. O Senhor aparece para Salomão e o estimula, né? O incita a fazer uma oração, a fazer um pedido. Para que você possa entender, nós temos que contextualizar esse assunto. Salomão estava aqui com a idade de 20 anos. 20 anos. Portanto, era um jovem. 20 anos já sentando no trono. Mas como ele chegou até lá? Davi, seu pai, começou a reinar com 30 anos. Então é importante que nós saibamos que tem a hora para tudo. Deus tem um momento de atuar dentro do seu tempo. Davi, ele começou a reinar com 30 anos, mas com 10 anos ele foi ungido rei. Ele foi ungido rei com 10 anos. E ele esperou 20 anos para sentar no trono. Por quê? Porque há 20 anos atrás, quando ele tinha 10 anos, o rei Saul foi rejeitado. O primeiro rei de Israel. Por que Saul foi rejeitado? Porque ele rejeitou a palavra de Deus. Quando alguém rejeita a palavra de Deus, ele é rejeitado. Quando alguém deixa a sua única fonte de vida, que é Deus, ele se perde nesse mundão que está aí. Então Saul, ele foi rejeitado porque ele rejeitou a palavra de Deus. Aí Deus mandou que Samuel fosse à casa de Jessé e ungisse o novo rei de Israel. E Davi tinha 10 anos de idade.
Aí Davi reinou por 40 anos. Ele reinou por 40 anos. Então, aí você vai somando 30 anos com mais 40, são 70 anos. Ele morreu jovem. Ele morreu com 70 anos. E aí Salomão assentou no trono no seu lugar. Mas, como Salomão chegou ali? Porque Saul tinha filhos. E geralmente, quem ocupa o trono são os filhos que vão ocupando o trono. Mas só que, como Saul rejeitou a palavra de Deus, ele trouxe maldição para a sua descendência. A sua descendência foi amaldiçoada. Porque, olha, quando Saul estava guerreando com os filisteus, eu vou dar os textos para você anotar, para quem gosta. Quando Saul estava guerreando com os filisteus mataram Jonatas. Jonatas era amicíssimo de Davi. Quando seu pai Saul estava perseguindo Davi para matá-lo, ele fez uma amizade profunda com Davi. E ele mesmo avisava Davi: olha, meu pai está atrás de você, meu pai está querendo matar você. Então esconda. Quantas vezes Jonatas escondeu Davi para que o seu próprio pai não o matasse? Porque sabia que seu pai não estava bem da cabeça. Tinha um demônio perturbando Saul. Então, nessa guerra entre os filisteus e Israel, os filisteus matam Jonatas, que foi uma tristeza, porque era Jonatas que ia sentar no trono. Matou Abinadab e matou Malquissua, os 3 filhos de Saul. E só sobrou um dos filhos, que foi o que assentou no trono. Assentou no trono para reinar. Vou ver o nome dele aqui. O filho de Davi, o filho de Saul. Ele então passou a reinar. Só que o povo não queria aceitar o filho de Saul que ficou. Ele só conseguiu reinar 2 anos. Agora, como é que foi o que aconteceu com Saul? Seus filhos morreram, seus 3 filhos foram assassinados pelos filisteus: Jonatas, Abinadab e Malquissua. Quando ele viu que estava apertado, cercado, ele chamou seu pajem de armas, aquele que cuidava das flechas, das lanças, que entregava na mão dele as lanças, a espada. Aí ele falou assim: olha, me mate, porque ele viu que a guerra estava perdida. E o povo daquela região, eles preferem o suicídio do que cair na mão de inimigo. Aí Saul falou assim: olha, me mate, me mate. Aí o pajem de armas falou assim: de maneira nenhuma, eu vou matar o meu rei. Aí ele pegou a espada que estava na mão do seu armeiro e pulou em cima dela, se matou. Quando o armeiro viu que o rei havia se matado, ele também se matou. Você está vendo a tragédia? Como é que vai acompanhando quando a pessoa rejeita a palavra de Deus? Rejeitou a palavra de Deus, está rejeitando o próprio Deus. Então, quando o filho de Saul começou a reinar, eu notei o nome dele aqui, vou ver se eu acho já para você. Então, ele foi rejeitado. O povo não queria acompanhar o filho de Saul, preferiram Davi. Aí Davi então
assentou-se no lugar de Saul e começou a reinar. Reinou 7 anos em Hebrom. Hebrom é uma cidade que foi entregue aos levitas, aliás, ao povo de Judá, a tribo de Judá, pertencia a Judá, e ficou reinando por 7 anos em Hebrom, e depois ele foi para Jerusalém e reinou 33 anos em Jerusalém. Então ele reinou 40 anos sobre Israel e começou a reinar com 30 anos de idade. Quando ele vai chegando o tempo da morte dele, ele fala assim: olha, filho, aí ele chama Salomão. Salomão é filho de Davi com Betseba. Para você vai olhando como é que quando o Jesus entra, porque Jesus já aparece aqui. Jesus não aparece só lá no Novo Testamento, não. Jesus está em todo o Velho Testamento. Através de quê? Do sacrifício. Todo sacrifício que era oferecido mirava para Jesus, apontava para Jesus, que deveria alguém ser morto para quebrar as maldições, maldição hereditária, maldição dos demônios. Então o sacrifício já apontava lá na frente para Jesus. Então, quando Davi chama Salomão, ele fala: filho, eu estou indo pelo caminho de toda a terra. O que era isso? O que Davi queria dizer com isso? Davi estava dizendo: filho, está chegando na hora de eu partir. Agora, senta aqui que eu vou te dar alguns conselhos. Aí ele começou a aconselhar Salomão. Falou: filho, conheça o Deus de teu pai. Olha, às vezes um filho não faz o que o pai manda, na sua grande maioria, mas faz o que o seu pai faz. Deu para entender? Não tem maior e melhor exemplo, não tem maior e melhor professor para os filhos do que os pais. Não tem maior e melhor. Eu estava vendo um programa de televisão. Quando eu estava assistindo televisão, hoje já tem quase um ano que eu não vejo televisão. Se você me perguntar o que tem no SBT, o que tem Rede TV, não vejo mais, acabou. Nem aqueles programas que eu gostava de Homem do Alasca, aqueles documentários, nem estou vendo mais, nada disso mais. Então, irmãos, quando eu vi um programa de televisão que um casal já tinha se separado, e eles estavam discutindo na justiça a respeito do filho, porque quando a separação acontece, o filho vira peça de negociação. Existe até um outro termo que pode ser usado, mas é o que me lembra aqui agora. O filho vira quando alguém usa alguma coisa para negociar. Não vira uma moeda de troca, vira um produto para negociar, né? E aí vira até uma peça de chantagem, né? É usada até para chantagear, né? Então esse casal estava na disputa pela guarda do filho. Preste atenção nisso. Por quê? Por que ele estava lutando pela guarda do filho? Porque ele não queria pagar a pensão. Ele não queria dar pensão. Então, se você quer viver uma vida pacífica, não entre em rascada não, porque você pode esconder aonde for que você será achado. Se nasceu filho, é filho de papai.
Está entendendo? Então é melhor dizer como Paulo: a minha carne está crucificada, eu estou crucificado com Cristo. Então, aí começou, aí ele falou assim, aí a pessoa perguntou ele assim: por que você se separou? Ele falou assim: olha, quando eu era bem jovenzinho, meu pai traiu a minha mãe. E a minha mãe sofreu demais. Eu queria até agredir meu pai, porque minha mãe sofreu demais. E eu tomei a decisão, falei: olha, nunca mais, eu não quero que aconteça com a minha mãe e com o meu pai, eu não quero que aconteça comigo, porque minha mãe sofreu demais com a traição do meu pai. Então não quero que aconteça comigo o que aconteceu com meus pais. E eu quero dizer uma coisa para você: ele casou e aconteceu com ele a mesma coisa que aconteceu com o pai dele. Mesma coisa, sem ter que pôr e nem tirar. O que o pai dele fez com a mãe dele, ele fez com a esposa dele. Agora a criança virou peça de barganha. Ele falou: eu achei que não ia fazer o que meu pai fez com a minha mãe e eu fiz. Então isso é o quê? Isso é um espírito que sai de um e entra no outro. Aí nós podemos chamar até de hereditariedade espiritual. Porque não houve quebra, não houve a quebra, a interrupção desse espírito de hereditariedade, que sai de um e passa para o outro, vai assim contaminando a família inteira. Você pode observar quantas famílias que estão por aí que dizem assim: olha, meu pai morreu de tanto usar álcool, meu filho está indo para o mesmo caminho, e o tio dele também fazia isto, a família inteira era do alcoolismo, e vem assim passando de pai para filho, netos, e vai embora. Se não houver uma quebra é a interrupção, e o único que pode quebrar isto chama-se Jesus Cristo. Jesus Cristo. Então, Salomão é chamado por Davi, seu pai, já com a idade avançada de 70 anos, e fala: filho, eu estou indo para o caminho de toda a terra, está chegando a minha hora de partir, então senta aqui que eu vou te aconselhar. Conheça o Deus de teu pai, sirva-o de alma voluntária. Se você o procurar, ele se fará, se deixar ser achado. Ou seja, se você procurar, ele vai dizer: olha, eu estou aqui. Ele vai se deixar ser achado. Mas se você o rejeitar, ele te rejeitará. Então, tá aí, a resposta é bíblica. Eu quero viver minha vida sem Deus? Então você saiba que você já vai sofrer. Já vai sofrer. Aí Salomão ouviu esse conselho do pai. Aí o filho de Saul, que estava no trono, foi rejeitado, só durou 2 anos no trono. Aí Davi assumiu. Quem assumiu o trono no lugar do filho de Saul foi Davi. Salomão assume o trono e começa o seu reinado com 20 anos. Olha, com 20 anos tomar conta de uma nação, geralmente na nossa cultura, na cultura, enfim, de maioria das nações do mundo, você não vê um presidente jovem. Raramente você vê um presidente jovem. Geralmente as pessoas estão lá com 60, 70 anos, e tem alguns que gostam tanto do poder que não está aguentando nem mais
abrir os olhos, mas não quer largar o osso. Que a coisa é tão boa que não quer largar o osso. Que o ser humano, ele tem fome e sede de poder. Então, o que Salomão faz? Salomão, ele sacrifica 1000 animais. 1000 animais. O que representa isso? Eu tenho que ir aonde? Eu tenho que ir a Jesus. Poderia falar assim, olha, se Jesus já tivesse aparecido lá, eu tenho que ir a Jesus para começar a fazer um reinado abençoado. Então, está aí escrito, você pode pegar, você pode ver até o versículo 4, nós lemos o 5. O versículo 4, está assim, e foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque aquele era o alto grande. 1000 holocaustos sacrificou Salomão naquele altar. 1000 animais. 1000 animais. Eu vou até Jesus. Eu vou até Jesus. Porque o sangue é vida, o sangue é libertação, o sangue é purificação, o sangue é poder, o sangue é vida, o sangue nos coloca diante de Deus. A palavra fala que Jesus abriu um caminho de sangue até o lugar santíssimo para que eu e você pudéssemos entrar na presença de Deus pelo sangue do Cordeiro. Quando ele faz esse grande e enorme sacrifício, aí o que acontece com ele? E em Gibeão, é onde ele estava, porque tinha 2 altares, um em Gibeão e outro em Jerusalém, porque o templo ainda não tinha sido construído. Quem construiu o templo era Salomão. O templo não estava construído ainda, então ele tinha um altar, que é chamado aqui de lugar alto. Ali Salomão sacrificou 1000 animais. Quando ele fez esse sacrifício, então ele se aproxima de Deus. Preste bem atenção nisso. Você quer se aproximar de Deus? É por Jesus. Jesus foi o sacrifício que agradou a Deus. Jesus foi o sacrifício que nos colocou diante do Pai. O caminho é Jesus. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Quando ele faz esse grande sacrifício, que é na cidade de Gibeão, essa cidade é uma cidade que foi de Benjamim, que foi dada aos levitas. Ela pertencia à tribo de Levi, de Benjamim, que era o filho mais novo de Jacó. Foi dado aos levitas, e ali em Gibeão, Salomão faz esse enorme sacrifício. E aí o que acontece à noite? E em Gibeão, foi o texto que nós lemos, e em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão. Como? De noite e em sonhos. Então, não despreze sonho. Não despreze sonho. Que às vezes Deus usa sonhos para falar com gente. Ele usou sonho para mostrar 14 anos futuro no Egito. E usou Faraó. Faraó sonhou com 7 vacas gordas e 7 vacas magras. 7 espigas gordas e 7 espigas magras. Era Deus mostrando para ele o que iria acontecer no futuro em 14 anos. Falou em sonhos. Deus falou em sonhos para Nabucodonosor. Vai observando que nenhum deles era crente. Faraó era ímpio,
Nabucodonosor era ímpio. Nabucodonosor sonhou com uma enorme estátua, e aquela estátua está até hoje, e ainda vai até o milênio. O sonho de Nabucodonosor vai durar até o milênio. Olha como é que nós não podemos desprezar sonhos, porque às vezes Deus vem no nosso sonho. É preciso que nós possamos, se nós tivermos, por exemplo, um sonho com alguém, é preciso alertar aquela pessoa. Se não foi um sonho muito bom, alerta aquela pessoa, fala: eu tive um sonho com você e não foi muito bom. Então isso vai servir de quê? De alerta. Vai servir de quê? De vigilância. Vai servir de quê? Para que ele tenha prudência. Opa, não vou. Obrigado por ter me falado. Teve um sonho bom? Avisa: olha, sonhei com você, coisa boa. Deus tem bênção, porque o sonho pode vir de barriga cheia, você comeu lá, tem que, às vezes vem até pesadelo também, né? Às vezes você vê uma coisa todo dia, aí você sonha com aquilo, mas nunca despreze sonho. Deus aparece para Salomão em sonho, em sonhos, e estimula Salomão, incita Salomão, pede. Olha o que ele fala aqui, olha, pede o que quiseres que eu vou te dar. Olha que coisa extraordinária. Então nós aprendemos aqui 4 lições. 4 lições. Primeira lição: pede. Ele tinha 20 anos. O que eu vou fazer sentado nesse trono? Como é que eu vou resolver as causas disso aí? Tem pessoas que às vezes as coisas vêm tão fácil na mão dele. O que eu vou fazer com isso? Às vezes nós somos surpreendidos com coisas boas, mas não sabemos lidar com aquilo. Então Deus fala para Salomão: pede-me o que quiseres que eu vou te dar. Então, primeira lição, pede-me. Então o que isso ensina para nós? Que Deus é o único que pode atender às nossas orações. Deus é o único que pode resolver os nossos problemas. Deus é o único que tem na sua fonte tudo o que eu preciso para a minha vida, para o meu bem-estar, para a minha felicidade, para a minha vitória, para o meu sucesso, para a minha vida. Ele é a fonte inesgotável. Pede-me. Quantas pessoas por aí estão pedindo a deuses, fazem até sacrifícios a deuses e não obtêm resposta. A Índia tem mais de 300 milhões de deuses e ela está mergulhada na escuridão, nas trevas. A Índia é uma coisa, é um lugar triste. Você olha para os indianos assim, o rosto dele é rosto de sofrimento, de tristeza. Tanto mulher, quanto homem, quanto jovem, quanto adolescente, quanto criança. Eles são pessoas que carregam no seu semblante a tristeza. Você está passando na rua e você vê dentista cuidando de dentes da pessoa no meio da rua. Ali no meio da rua, no meio do trânsito, a pessoa está lá fazendo uma dentadura, está colocando um rote, colocando um pivô.
No meio da rua assim, ó, passando gente para lá e para cá, poeira, o cara está com a boca aberta lá e poeira entrando. Quando você vai num dentista, ele põe uma máscara, põe luva, tira um instrumento lá que já está esterilizado, põe na sua boca lá. Não, o pessoal abre a boca no meio da rua, a miséria é tanta que ele trata do dente assim no meio da rua, numa cadeira improvisada. Quando morre uma pessoa, ele vai lá, compra uma lenha, leva às margens do rio Ganges, envolve um corpo no lenço branco, num lençol branco, e põe em cima daquelas madeiras e ateia fogo. E ele fica vendo o seu ente querido lá virar pó. E depois pega aquele pó e joga no rio Ganges. E lá embaixo tem alguém lá com um anzolzinho pegando as tilápias para fritar, que acabou de comer pó de defunto lá em cima. Com essa pandemia agora, o rio ficou entupido de corpos, porque não havia nem espaço para queimar. Tinha gente que tinha pouca lenha, o corpo já jogava com o pé ainda que não queimou. Não, a tristeza é muito grande, irmãos. Sabe por quê? Tem tantos deuses, mas nenhum deles tem a resposta. Mas o Deus que veio a esse mundo, esse Deus poderoso, esta rocha eterna que chama-se Jesus Cristo, Ele tem a resposta, Ele pode dar a resposta, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele pode mudar a sua vida, Ele pode te abençoar, Ele pode mudar a sua história. Qual é o Deus que tem coragem de chegar? Pede-me o que queres que eu vou te dar. É só o Deus que tem tudo. Lá no livro do profeta Isaías 43, 10 a 13, diz assim: eu sou o único Deus, e depois de mim não há nenhum outro além de mim. Desde que houvesse dia, eu sou Deus, e depois de mim não haverá outro. Esse é o Deus. E qual é o seu nome aqui na terra? Jesus Cristo. Ele foi o Criador. Lá em João capítulo 1, versículo 1, no princípio era o Verbo, a palavra, e o Verbo era Deus, a palavra era Deus, e a palavra se fez carne. Deus assumiu a forma humana para entrar nesse mundo com legalidade. E está escrito que todas as coisas foram criadas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Então Ele pode fazer, Ele é o único. Às vezes a nossa mente fica assim: quando é que Deus começou? Porque nós temos uma mentalidade que tudo tem um começo. Quando é que Deus começou? Quando Deus começou a existir? Deus não começou, Deus é. Antes que houvesse qualquer coisinha neste vasto, imenso universo, Deus estava aí. Aí Deus foi colocando tudo no seu lugar. A nossa mente finita não dá para voltar lá bilhões e bilhões de anos atrás, porque nós sabemos que tudo tem um começo. Um dia eu comecei, nasci em 55, você fala, eu comecei lá em 80 e poucos, e vai assim sucessivamente. Eu fiz isso em 1992, ali começou. Então, para nós tem um começo. O Brasil foi descoberto em 1822, não, 1500. 1822 foi a proclamação da independência, se me fala a memória. Então, a gente sabe que alguma coisa começou em algum dia, mas Deus não.
Antes que houvesse dia, eu sou, e depois de mim não haverá Deus algum. Aleluia! Então por isso ele pode falar assim: pede-me, porque eu tenho para te dar. Pede-me. Jeremias disse assim lá no seu capítulo 2, versículo 3: Deus é o único manancial de águas vivas. Jeremias 2,13. 2,13. Deus é o único manancial, porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas. E dei a continuação: e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. O que quer dizer isto? Quando nós abandonamos a Deus, nós criamos a nossa própria comida, a nossa própria, nosso próprio apoio, as nossas bengalas, as nossas muletas, para escorar nelas. Quantos líderes deixaram o manancial de águas vivas e criaram cisternas rotas. Cisternas rotas são cisternas é o que? É o depósito de água, o manancial de águas. Manancial é fonte. Cisterna é para manter a água acumulada. Rotas é furada, quebrada, não retém água. Às vezes você põe lá uma caixa d'água e daqui a pouco você encheu a caixa, aí você vê que ela está vazia 5 minutos depois. Não, tem alguma coisa furada, tem um cano furado, ou a caixa está quebrada. Isso é rota, quebrada, furada, não retém água. Quando um líder abandona a Bíblia na sua igreja, ele está cavando cisternas, fazendo para si cisternas rotas, porque deixou o manancial. Deus é a palavra. No princípio era o verbo, palavra. Deus é palavra. A palavra é Deus. Está dando para entender? Eu não estou falando aqui do papel. Eu estou falando da palavra que está neste papel. É Deus. Essa palavra é Deus. E quando eu deixo essa palavra de lado, eu cavo para mim cisternas rotas, que nunca vai reter água. E o que vai acontecer comigo? Eu vou ter sede, eu vou ter fome, aí eu vou ficar inventando coisas, eu vou ficar criando coisas que nunca satisfazem. Por que esses homens nunca se satisfazem? Tem gente que é dono de meio mundo. O que ele vai fazer com esse mundo? Onde ele vai pôr? Tem artistas aí que para andar no quintal deles, só de carrinho, daqueles carrinhos que leva para lá, leva para cá, igual naqueles campos de golfe. Tem que ficar levando a pessoa lá a 2, 3 quilômetros de distância para poder jogar golfe. Tinha uma cantora que ela tinha 25 carros na sua garagem. Eu pergunto, para que isso aí? Aí tem que pagar uma pessoa todo dia para ficar limpando e ligando o motor. Ligando o motor, andando para lá e para cá. Por quê? Porque senão as pastilhas vão colar, o motor vai enferrujar. Por quê? Tudo tem que estar em funcionamento. Mas a vaidade, a sede, a fome, a pessoa está longe da fonte de águas vivas, então ela cria as suas cisternas rotas. Aí eu tenho que ter 20 carros para poder tentar me satisfazer, chegar lá, olha, tudo isso aí é meu.
Eu tenho que ter metade de Juiz de Fora, tudo isso aí é meu. Mas continua com fome e continua com sede. Por quê? Porque são cisternas rotas, furadas, vazias. A hora que ele precisa, não tem. Porque aquilo não satisfaz. Deus reclama e fala assim: olha, duas coisas esse povo fez maldade contra mim. Me deixaram a única fonte de manancial, o único manancial de águas vivas. A deixaram. E agora construíram cisternas rotas que não retêm água. É por isso que nós estamos vendo isso aí. É por isso que nós estamos vendo essa confusão toda aí. Porque Deus foi deixado de lado. É por isso que o casamento não está indo bem. Porque Deus não está no casamento. Deus foi deixado de lado. É por isso que a pessoa está sofrendo. Porque Deus foi deixado de lado. Então Deus desafia Salomão, o estimula, o incita. Estimular é incitar alguém a fazer alguma coisa. Não fique parado. Pede-me. Pede-me. Porque esse Deus que está dizendo, pede-me, Ele garante. Porque Ele é Deus. E não há outro além dEle. Segunda lição: o que quiseres. O que quiseres. O que Deus está ensinando aqui para Salomão nessa segunda lição? Pedido específico. Pedido detalhado. Detalhado. Se eu faço um pedido assim: Senhor, me dê um carro. Aí tem um monte de marcas de carros e modelos e ano e cor. Aí se você, por coincidência, adquirir um carro, você não vai saber se foi Deus que te deu. Você pediu um carro. Mas quando você detalha, Senhor, me dá um carro dessa marca, nessa cor, nesse ano, aí você vai saber que foi Deus que te deu. Tem um pastor, até o Jonathan que me mostrou, quando esse homem se converteu, ele foi para a igreja, ele falou assim: olha, eu nunca vou me casar, nunca vou, não é isso? Nunca vou me casar. Aí ele pegou e falou assim, aí para ele, para ser impossível para ele se casar, ele falou assim: olha, eu só me casaria se aparecesse uma moça muito bonita, loira, vai falando isso, eu estou olho azul, saiba cozinhar, gostava de pastel. Olha, preste bem atenção, eu só vou me casar se for uma loira, olhos azuis, saiba cozinhar, gosta de pastel, mais o quê? Mais inteligente do que ele. Quer dizer, é impossível, né? E ele foi para a igreja. Aí o que aconteceu? Entrou uma moça, hein? Ele estava na escola bíblica, aí entrou uma moça. E a moça tinha exatamente o perfil de que ele não queria, que ele fez um perfil que era impossível para ele. Que teria que ser mais inteligente do que ele. Porque geralmente o homem tem um ego muito elevado e fala assim: não, vou sempre casar com alguém que saiba menos do que eu, senão vai querer mandar em mim, não é isso? Nós somos orgulhosos, nós temos o ego do tamanho da nossa maior que a nossa cabeça. Então se a mulher começar a falar coisa que eu não sei falar, ou que eu não entenda, ela vai querer mandar em mim. Esse é o orgulho e o ego de quem não tem o Senhor. Então ele fez isso aí exatamente porque ele não tinha pretensão de casar.
E de repente essa moça entra na escola dominical. E quando eles começam a conversar, ela era mais inteligente do que eles, ela tinha mais formação do que ele, sabia cozinhar, tinha olhos azuis e gostava de pastel. A família dela tinha uma fábrica de pastel. Deu para entender? Quando Deus falou para ela, pede o que queres que eu te dê. Pedido específico, detalhado. Detalhe o que você quer. Ana fez uma oração. O que Ana pediu? Ela fez um pedido detalhado. Ela é uma mulher estéril. E ela falou assim: Senhor, se o Senhor tiver misericórdia de mim e dá alegria para minha alma, me dê um filho homem, me dê um varão, me dê um filho homem, e eu vou oferecer esse filho para o Senhor. E está escrito em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 11. Ana detalhou o que ela queria. Aí veio o que? Samuel. E quando Samuel desmamou, ela foi lá e levou para o templo. Quando ele desmamou, com 8, 9 anos. Primeiro Samuel 1, 11. O cego, olha aqui, está registrado em Marcos 10, 51. O ceguinho que estava sentado à beira da estrada, escutou barulho de muita gente falando e andando. Ele falou: o que está acontecendo? O que está acontecendo aí, gente? Dá uma esmola, aquela capa tudo empoeirada, dá uma esmola. Aí alguém falou: fica quieto aí, é Jesus Nazareno que está passando aí, filho de Davi. Aí ele: o quê? É Jesus! Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim! Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia. Aí começou a gritar, abriu o berreiro. Aí Jesus parou, vai lá atrás dele. Aí alguém chegou lá e falou assim: olha, fique feliz porque ele está te chamando. Ele pegou aquela capa, já deixou aquela capa tudo empoeirada para lá, jogou aquela capa no chão e foi levado até Jesus. Aí Jesus pergunta para ele, olha bem, ele era cego: que queres que eu te faça? Porque ele poderia não querer enxergar, porque tem muita gente que não quer enxergar, está diante dos seus olhos, mas não quer enxergar. E a gente poderia citar um monte de exemplos aí. Por exemplo, quantas pessoas que às vezes apoiam ideologias que não condiz com a palavra de Deus. São ideologias que apoiam aborto, drogas, vida totalmente desregrada, quer viver numa sociedade sem regra, sem dar satisfação para ninguém, uma ideologia que joga os filhos contra os seus pais. Essa é a ideologia que está por aí. E tem muita gente que está na igreja que acredita nessas ideologias. Então, você está muito longe da palavra. Que Deus é a favor da vida. Vício é defeito. Vício é defeito. Qualquer tipo de vício é defeito. Se você for no Aurélio e ver lá, vício, defeito. Um dia alguém postou um monte de adolescentes cheirando Bíblia, simulando o uso de drogas, com a Bíblia aberta, e colocou assim: este é o vício que satisfaz. Eu falei: olha, está redondamente enganado. Vício é defeito. Nós não somos viciados na Bíblia. Bíblia é a palavra de Deus, é fonte de vida. É a mesma coisa que você ter um celular e deixá-lo desconectado.
desconectado, descarregado. Eu pergunto para você, que valor tem aquele celular se ele não está funcionando? Estar desconectado de Deus é a mesma coisa que um celular desconectado com a fonte de energia ou desconectado das redes. Não serve para nada. Vício é defeito. E a ideologia que hoje, infelizmente, está imperando, não só no Brasil, mas em várias partes do mundo, são ideologias maléficas, diabólicas. E quem diz que é servo de Deus deve fugir dessas coisas, porque são contra tudo que é moral, tudo que é reto. Pedido específico. Pede o que quiseres que eu te dê. Salmo 37, verso 4 diz assim: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o que deseja o teu coração. Nosso coração tem muito desejo. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. O que queres que eu te faça? Senhor, que eu veja. Então veja. Na mesma hora, ele passou a enxergar. Graças a Deus, não vou ficar sentado mais à beira da estrada. Nunca mais eu vou pedir esmola, porque agora eu vou poder trabalhar porque eu estou enxergando. O que queres que eu te faça? Senhor, que eu veja a pessoa maravilhosa que está ao meu lado. Senhor, que eu veja os filhos maravilhosos que o Senhor me deu. Senhor, que eu veja as coisas boas que o Senhor tem me dado. Senhor, que eu veja as coisas boas que me cercam. Que eu veja que aquelas adversidades que eu estou enfrentando é para me crescer, para que eu aprenda, para que eu cresça. Porque existem 3 tipos de pessoas. Aquela pessoa que aprende com os erros dos outros. Bom, aquele rapaz ali quebrou a cara porque ele foi acompanhar aquele outro lá. Então, eu vou escolher melhor minhas amizades. Não vou cair nessa armadilha. Ele caiu lá. Então, eu não quero cair na mesma armadilha dele, não. Aprendeu com o erro dos outros. Segunda, aquela pessoa que aprende com seus próprios erros. Eu errei aqui e não quero errar mais. E terceiro, é aquela que não aprende nada nem com ninguém e não quer aprender. Aí vai sofrer na vida, mas vai sofrer mesmo. Me dá licença, irmãos. Então, não vou falar o lugar, mas tem uma senhora. Essa senhora, ela é viúva. O marido deixou um apartamento para ela, lugar nobre, área nobre, em Juiz de Fora. Só que os 2 filhos entraram para o mundo das drogas. O que aconteceu? Eles começaram a vender tudo que tinha dentro do apartamento para comprar droga. Todos os 2. A mãe chegava: cadê o sofá que estava aqui? Foi vendido para droga. Cadê o quadro que estava ali? Foi vendido para droga. Aí quando acabou tudo, não tinha mais nada, não tinha lugar para sentar, não tinha cadeira, estava sentando no chão. Agora só faltava vender as camas e o fogão onde cozinhava. Aí eles começaram a vender os fios da instalação elétrica. Pegava o fio, puxava, aí já não tinha mais nem luz dentro de casa. Aí a mãe falou: o que eu vou fazer, meu Deus? Aí ela comprou a corrente, cadeado, e trancou o fogão e o botijão junto.
Comida, ela comprava comida, eles pegavam comida, trocavam por drogas. Então não tinha nem comida mais. Vai vendo a família sem Deus, o que acontece com ela. O que ela fez? Ela passou a comprar comida e deixar na vizinha. Aí quando ela ia fazer alguma coisa, ela ia lá, pedia, me dá um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão, que eu vou cozinhar só para hoje. Só para hoje. Aí ela começou a viver desse jeito, dormir com um colchão no chão, porque venderam as camas, não tinha luz, não tinha mais nada dentro daquela casa. E aí o que aconteceu? O governo, naquela época, era bandeira vermelha, falou assim: nós vamos incentivar o vício, nós vamos dar um salário mínimo para todo viciado. Não dá para o trabalhador, não dá para quem trabalha. Tenta, a mãe do meu genro, ela teve câncer, ela tem um rasgo, né, Eduardo? Do pescoço até embaixo. Trabalhou a vida inteira em casa de milionário, como cozinheira. Ela abriu a barriga do pescoço até embaixo. Não consegue aposentadoria. Mas para o viciado, eles dão um salário mínimo. O que eles fazem? Para eles não gastar tudo, aí a mãe foi no restaurante e falou: olha, libera uma marmitex para ele, para cada um deles aí todo dia. E ela mesmo vai lá, paga o restaurante, eles comem lá e vai, e o resto enterra na droga até morrer seco. Esse é o mundo que nós estamos vivendo nele. A inversão de valores. Lamentavelmente isso está acontecendo. Eu estou indo finalmente, tá, irmãos? Pedido específico. Pede-me o que queres que eu te dê. Agora Deus fala assim, olha, Deuteronômio 20, que eu te dê. Deus nos promete a dar o que pedimos a Ele. Deuteronômio 28, 12 e 13. O Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro para os seus filhos. Então Deus tem um depósito. Deus tem um tesouro. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva e a terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos, e emprestarás a muitas nações, porém tu não tomarás emprestado. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e estará só em cima e não debaixo. Esse é o Deus que tem para dar. Ele tem um tesouro cheio de presentes, de dádivas para todos nós. E aí já vou indo para os finalmente. Efésios capítulo 3, versículo 20, diz lá: Deus nos dá tudo o que pedirmos e muito além do que nós pedimos e pensamos. Porque sempre quando a gente faz um pedido, Deus dá além. Amém? Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo e muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. O que Salomão pediu? Senhor, eu não sei como conduzir esse povo. Me dê sabedoria. Pedido inteligente. Quarta lição, pedido inteligente. Eu vou orar, Senhor, me dê, Senhor, um avião. Pode ser um teco-teco. Vamos lá, teco-teco. Onde eu vou pôr esse teco-teco?
que eu vou fazer com esse teco-teco? Não sei pilotar, não tem dinheiro para pôr querosene, não tem dinheiro para pagar piloto, não tem dinheiro para pagar um hangar, não tem dinheiro para voar. É só para ter teco-teco? Está dando para entender, irmão? Esse é o pedido mais... Eu estou me chamando, é o pedido que eu fiz mais idiota que eu tenho. Então Deus se agrada de pedido inteligente. Sabe por quê? Porque além daquilo que nós pedimos, vem uma gama de acompanhamento. Às vezes você entra num restaurante, a gente vê muito acontecer isso nesses programas, eu via nesses programas quando eu via televisão. A pessoa pedia uma coisa, mas eles iam colocando tanto acompanhamento. Você falava assim, teve um dia, posso contar a sua história? Pode contar? Pode contar? O Jonas resolveu fazer um agrado. Você estava noivo naquela época ou estava... Você vai lembrar. Estava namorando. Vou te levar na churrascaria. Não é isso? Estava namorando? Estava namorando. Vou te levar na churrascaria. Aí, ele chegou na churrascaria, eu vou até falar qual que é, pode falar? Aqui em cima do Bahamas, Cimarrão, sei lá. Aí ele foi lá, chegou lá, ele olhou assim, aquele negócio, tudo gente gravatinha, ele falou, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui, né? Mas eu tenho que ir, agora não tem jeito. Aí, o que vocês querem? Aí aí veio uma carninha, ele comeu, ele falou, ô Sara, vamos parar de comer, porque senão a gente não... Era rodízio. Vamos parar de comer, senão não vamos ter dinheiro para pagar isso não. Eles comeram só um pouquinho de carne. Acho que nem o acompanhamento eles comeram. Nem o acompanhamento que faz parte do rodízio. Deu para entender? Ele pagou o preço de muita coisa, mas ficou com medo. Saíram de lá com fome. Pede a Sala para contar para vocês. Sabe por quê? Porque Deus, quando Ele dá uma bênção, ela vem com acompanhamento. Não precisa ter medo. Salomão pede sabedoria para conduzir o seu povo. E o que é que Deus faz? Eu vou te dar sabedoria, mas eu vou te dar riqueza. O seu pedido será com um grande acompanhamento. Aleluia. Deu para entender, irmãos? Eu quero dizer uma coisa para você. Se você está enfrentando alguma adversidade, e que essa adversidade trouxe perdas para você, Deus vai te devolver. Deus vai te devolver. Porque Ele sabe que você é fiel. Ele sabe que você é temente a Deus. Ele sabe que você o ama. Ele sabe que você está na fonte. Ele sabe que você não está trocando Ele por nada. Ele sabe que você o ama. E Ele vai te devolver. Porque Deus é fiel. O seu pedido sempre vem com um grande acompanhamento. Eu estou aqui arrepiado. Que a unção de Deus está aqui. Glória a Deus. Deus se agrada de pedidos inteligentes. Aleluia.
A glória de Deus está aqui. Glória a Deus. Glória a Jesus. Senhor, derrama o teu Espírito Santo aqui agora. Derrama a tua glória aqui agora, Senhor. Derrama a tua glória aqui agora. Aleluia. Aleluia. Eu já encerro. Deus tem o melhor para nós. Pede-me o que quiseres, que eu te darei. Então, irmãos, vamos pedir. Vamos pedir. Eu quero a salvação dos meus filhos, eu quero a salvação da minha casa. E aí, quando você vai pedir a salvação, ela virá, Deus vai te atender, mas ela virá cheia de acompanhamentos. Não fique com medo de pedir. Não fique com medo de escrever lá na... Como é que chama aquela... Onde faz o pedido ali, no restaurante? Tem papelzinho? Não é... Comanda. Comanda. Eles pegam a comanda, o que você quer? Não tenha medo, não. Enche aquela lista. Porque Deus, Ele tem um manancial. E esse manancial não para, não esgota a sua água. Pede-me o que queres que eu te darei. E quando nós fazemos o pedido inteligente, ele vem acompanhado, ele vem com um grande acompanhamento. Amém? Por favor, coloque-se em pé agora. Aleluia! A glória de Deus está aqui. Glória a Deus. Faça o seu pedido agora. Você quer batismo com o Espírito Santo? Peça agora. Você quer cura? Peça agora. Você quer salvação para a família? Peça agora. Aleluia! A glória de Deus está aqui.